Boa noite a todos do canal do Seminando Ideias. Hoje estamos aqui com o professor Gilberto Corrêa, um homem de Deus, um homem de grande sabedoria. E vamos hoje aqui conversar com ele sobre a vida cristã, sobre o projeto dele, que é o projeto Resgatando Vidas, que é uma casa de recuperação, onde ele leva pessoas para recuperar essas vidas, para transformar essas vidas e dar uma esperança para as vidas e para as famílias. Antes disso tudo, eu vou pedir para vocês curtir, compartilhar e comentar, que nós estamos aqui trabalhando para causar entretenimento e mudança de vida para vocês. Vou pedir para o professor Gilberto Corrêa se apresentar e apresentar o projeto dele. Graças e paz a todos, boa noite. Quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, também aqui ao irmão Fernando, né, que abriu esse espaço. Está aqui trazendo um testemunho e também apresentando o projeto Resgatando Vidas, onde nós temos esse projeto aí, em um grupo também, um grupo evangelístico, então é um grupo de pagode e gospel, né? Que é o Samba para Jesus, que ele é o Resgatando Vidas. E através desses eventos que fazemos em praças públicas, muito aqui na Biquinha, na Praça Barão, a gente leva o grupo e atrai as pessoas ficam encantadas, elas vêm achando que é samba e tudo, é um samba diferenciado, é samba, mas é diferenciado, o ritmo é de samba. Mas é o samba para Jesus, onde a estrela principal é Jesus, onde Jesus tem que aparecer e as pessoas ficam quebrantadas. Não é porque nós estamos ali tocando ou falando, é porque o Espírito Santo está agindo, toca nos corações e muitas pessoas têm se quebrantado, pessoas que estão em situação de rua, estão no crack, tudo, pede ajuda, a gente socorre, estende as mãos e levamos para uma casa de recuperação que fica em Itanhaém. E nós já estamos aí eu já estou há 8 anos nesse trabalho, mas com o Resgatando Vida, que eu comecei lá na casa de recuperação só para dar um ensino, dar uma aula, fortalecê-los na presença de Deus. Aí depois veio essa ideia de estar com esse projeto, resgatando as pessoas, fazendo eventos, fazendo café da manhã, fazendo almoço. Até teve um ano aí que nós fizemos uma ceia de Natal, no dia 24, na véspera de Natal mesmo, aqui na Caixa d'Água, tem ali próximo ao Antigo Chaves, e caminho, acho que caminho da divisa. Na véspera de Natal nós fizemos ali uma ceia de Natal com o pessoal ali. Isso é maravilhoso, as pessoas ficam quebrantadas. Então já tem uns 4 anos que nós estamos nisso. Eu estou diretamente 8 anos na casa e na rua sempre 4 anos. Debaixo de viaduto, pontes na bacia do mercado em Santos, em vários lugares. Eu sempre estou ali estendendo a mão, né, quando as pessoas me chamam, pedindo ajuda, e nós estamos aí para ajudando. Por quê? Não adianta as pessoas estar ali, você levar a palavra, ele é a igreja e tudo, acabou o culto, você vai embora, né, nesse lugar, leva a palavra, leva uma comida e tudo, e vai embora, eles vão ficar no mesmo lugar, não vai resolver nada. Sim. Se não tiver um lugar para dar um suporte. Bom que tivessem mais lugares, porque eu tenho um pensamento, eu vou até gravar um documentário sobre isso, as igrejas, porque isso é o papel da igreja, isso é evangelho. As igrejas, por exemplo, Santos, pegava as igrejas de Santos, todas as igrejas de Santos, independente de ministério, principalmente grandes ministérios que têm mais condições. Pessoal, as igrejas de São Vicente, as igrejas em Praia Grande, cada uma no seu município, se unirem, porque o cabeça da igreja é Cristo. Sim. Nós somos o corpo, ele vai pegar a igreja, vai pegar a placa. Se unir e investir em casas de recuperação, em abrigos, abrir, e se você não quer abrir, adota uma casa, ajuda uma casa para estar levando essas pessoas. Não vai pesar para ninguém, vão estar unidos. Aí fica cada um no seu quadrado. Não, isso aí está errado. A igreja tem que se unir, isso é evangelho, pô. É evangelho. É o corpo, né? É o corpo, justamente. É parte do mesmo movimento. E a cabeça, o corpo tem vários membros. E a cabeça é uma só, é o que dá o comando para o corpo. E a cabeça é Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, se unir em cada cidade, não ia acabar, é claro, mas ia minimizar e muito. Então, esse é o meu desejo. Eu vou até fazer um documentário sobre isso aí.
Mas não pode haver um individualismo. Aí você ia ver a diferença e a mudar. É um impacto no mundo espiritual isso. Imagina, não tem divisões, não tem divisões. Meu Deus. Tá muito. Ia ser uma bênção. E serviria como um campo missionário para próprias igrejas. É um campo missionário onde eles vão aprender, os próprios membros vão aprender, vão estar ali, vão estar sendo capacitados, aprendendo, porque isso é missões, pô. Você está na rua ali, em cada lugar aí que só a misericórdia de Deus. Muitas vezes você é hostilizado, as pessoas lhe atacam, lhe cercam, aí depois que elas descobrem o que você vai fazer ali, quando você fala, aí eles falam, é benção, é pastor, é pastor. Aí ajuda até você a procurar quem você estava ali, e a que eles estão precisando. Mas de imediato você não é bem recebido, porque eles não sabem, Deus não lhe conhece. Mas Deus tem dado graça, tem dado vitórias, porque a honra e a glória é dele, né? São vidas. Se você olhar a Bíblia, nos Evangelhos, e ver o ministério de Jesus, foi na Galileia. O ministério dele todo foi na Galileia, lugar de gente desprezada, lugar onde as pessoas eram rejeitadas, onde não tinham condições, não tinham posse. Ele ficou o tempo todo ali. Quando ele vai para o centro religioso e teológico, que é Jerusalém, lugares dos doutores da lei, dos religiosos, mataram ele. Porque a religião é inimiga do Evangelho. Mata pessoas, né? Mata a pessoa. O Evangelho salva, o Evangelho liberta, o Evangelho transforma. A religião mata. A religiosidade é muito isso, não pode aquilo, muita norma, muita doutrina, muito acepção de pessoas, que Deus não faz acepção. Sim. Isso é religiosidade. O Evangelho não. O Evangelho é simplicidade, é o resgate, é a transformação, é a libertação. É só olhar para Jesus, é só olhar para Paulo, o que eles faziam. Aquele livro do C.S. Lewis, o Evangelho Puro e Simples, muito bom também, porque para mim é isso o Evangelho. É puro e simples. E quando você começa a entender Jesus nessa forma, você acaba deixando a religião já de lado. Você olha para ele, né? Você foca nele. Eu comecei a entender depois que eu li a Bíblia várias vezes, continuo lendo. E aquilo foi me despertando. Quando eu vi o que é Evangelho, eu falei, não é dentro da igreja. Evangelho não são 4 paredes. As 4 paredes é só para você se fortalecer. A igreja quer dizer eclésia, chamados para fora. Você recebe a palavra, você se fortalece, você sai cheio de unção, debaixo de bênção e de autoridade para saquear as trevas. É isso. É só John Wesley. John Wesley é o teólogo de Oxford, formado em Oxford. Ele entendeu isso, tanto é que ele foi hostilizado pelos próprios teólogos da época, os pastores que tinham que pregar dentro das igrejas, dentro das 4 paredes, não na rua, porque o negócio dele era na rua, era praça pública, ele pregava 3 vezes ao dia nas ruas. Ele foi muito perseguido pelos religiosos. A religião mata, o Evangelho liberta. Não sei se eu apresentei no começo para os nossos inscritos. O professor Corrêa, né, um grande teólogo, professor de teologia. E hoje a gente vai dar uma passada na teologia também. O senhor quer dar uma palavra antes da gente começar a falar do seu testemunho, a entrar no projeto Resgatando Vidas? O senhor quer deixar uma palavra? Não, se o senhor quiser deixar uma palavra, o senhor pode deixar também. Mateus 28, né, a partir do versículo 18, né, que Jesus fala que foi dado para ele todo o poder nos céus e da terra, né, toda a autoridade. Aí ele manda ir, né, ir por todo mundo, né, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o interessante nisso tudo aí, antes dele chamar para você ir, para você pregar o Evangelho, para você meter as caras no mundão aí, levando a palavra, primeiro ele chama para um relacionamento. Que é em Mateus mesmo, lá no capítulo 11, versículo 28, ele fala, vinde a mim. Primeiro ele chama para ele, né? Todos que sofrerem estáis oprimidos, eu vos aliviarei. Então, primeiro ele chama para um relacionamento, você se entrega para ele, você tem um relacionamento, você está ali buscando, se santificando, pegando o seu problema, as suas dificuldades. Aí depois você vai cheio de unção, cheio de poder. Então, primeiro você tem que se relacionar com Cristo. Porque se você for de qualquer jeito, você vai apanhar, você vai ser hostilizado, você não vai ter êxito, porque você não tem um relacionamento com o dono da obra, com cabeça, com aquele que
consumou a obra, que é Jesus, o nosso autor e consumador. Somos o sacerdote ressuscitado da direita do Pai. O senhor não nasceu em berço evangélico, né? O senhor encontrou Jesus no caminhar da vida, né? Como que se deu a sua transformação, a sua... Tanto é que da minha família só eu só. Até hoje? Até hoje eu já... minha mãe uma vez aceitou a Cristo, que ela vinha comigo na igreja, meu filho, tá? Mas eles são católicos, né? Sim, sim. Eu fazia até tipo uma célula lá, toda sexta-feira, o pessoal da rua, que nós somos do Morro São Bento, né? Hoje eu moro em Pregando, mas os meus pais no Morro São Bento, né? Minha irmã, meu irmão, a outra minha irmã mora no Canal 5. Mas nós somos do Morro, há 60 anos no São Bento, desde 64, de 64. Então, meu pai faleceu em 5 de maio, agora do ano passado, vai fazer um ano, e eu falei de Jesus para ele, estava em coma, e ele apertava a minha mão. Ele vai daqui a pouco volta, também conhece muito a palavra, mas está naquela situação, né? Aí eu vou lá, oro e tudo, quero levar, eu quero que ele comigo, já teve 2 vezes em cada recuperação, mas é só misericórdia de Deus mesmo. Aí já está na mão de Deus, porque já está com 51 anos, desde a adolescência, né? Muito tempo, né? Muito tempo. O outro que faleceu também em 92, né? Também estava aqui, mais velho que ele. O cara é o caçula, depois tem as 2 meninas. Também problema de droga, pico e tudo, pegou HIV através do pico, né? Ele não era crente na época, né? Então, tinha 24 anos, ele ia fazer 24 quando faleceu. Isso em 92. E o senhor se converteu em que ano? Eu me converti no final de 98. No final do ano, lá em Cubatão. Eu morava em Cubatão e trabalhava lá, através de uma célula. Tinha a companhia toda quarta-feira à tarde, me convidaram. Comecei a ir ali, tá? Já havia lido a Bíblia mesmo. Eu era católico, mas não praticante. Já sempre fui católico. Ali, mas não era praticante. Aí vendo a Bíblia e tudo aquilo que vai tocando, é claro. Aí o pessoal começou a fazer, me chamou, eu fui e acabei me entregando a Cristo. No final do ano, 98. Aí comecei a congregar no começo do ano, assim, fevereiro, porque eu não queria compromisso com a igreja. Falei, não, já aceitei a Cristo, tá tudo bem, mas não quero ir. Aí eu fui na igreja porque me convidavam muito, só para agradar a eles, eu falei, estão me enchendo muito bom. Aí eu fui, acabei gostando, aí não saí mais, então até hoje. Aí tá até hoje, 27 anos, né? 27 anos. 27 anos de Cristo. Aí eu falei, não, aceitei a Cristo, converti, mas não queria estar ali, não queria aquele compromisso. Sim, né? sim. Aí pai me encheu, não, tem que vir, eu falei, pô, só vou lá só para não ficar me perturbando. E aí, quando deu esse despertar no seu coração, professor, tipo assim, dessa obra missionária, que essa obra missionária é linda demais. É muito linda de se olhar. Isso foi por causa da sua família, por ter esses problemas com seus irmãos, ou foi por algum outro motivo, ou o seu coração mesmo despertou para isso? Não foi por causa dos meus irmãos. Quando eu estava em Cubatão, foi na Peniel, né, que eu me converti. Peniel na época tinha 6 meses lá em Cubatão. Eu comecei, aí a Peniel trabalha com células. Uma célula antes. Hoje eu congrego na Peniel Vila Melo, aqui na Antônio Merico, pastor Leandro. Em Cubatão, né, como foi o pastor Edson, que eu estou em Mongonguá, lá no Veracruz, depois foi o Leandro para lá, na época. E sempre célula, mas diferente de hoje, o sistema, né? Então, eu e o irmão Manuel, o senhor que tinha na época lá, era o mais novo, né? Aí a gente sempre na rua, nós fazíamos célula. Os cultos eram terça, quinta e domingo. Então a gente tinha célula na segunda num bairro, na quarta em outra, na sexta no outro e no sábado em outro. Cada bairro, né? Na Vila São José, Sítio Novo, só lugar mesmo. Não é só periferia mesmo, comunidade. Sim. Foi para esse lugar, o pastor nos foi mandar para esse lugar. E era gostoso. Aí o irmão Moral já arrumou outra casa aí, tal lugar, vamos lá, Vila Natal. E era direto e reto, né? Tem vários lugares. E eu gostava, e era rua, nós só na rua, o pessoal chamou para fazer uma oração, para levar uma palavra ali, nas casas e tal, era só rua, eu sempre gostei. Chamado meu negócio foi sempre ser rua. E tá. Aí não tinha esse negócio de casa de recuperação, não gostava disso, né? Tá.
Eu gostava de estar na rua fazendo aula, pregando e tudo, mas sem trabalhar em casa de recuperação. Na Peniel tinha uma casa de recuperação na época, o Ministério, na área continental. Veja, o pessoal ia para lá, mas nem gostava. Aí comecei a fazer teologia em 2008. Aí tinha uma moça lá, uma pastora do Ministério, ela trabalhava com esse pessoal de rua. Eles faziam um churrasco lá em Rio Grande da Serra, uma casa de recuperação, no coreano. Mas eu não ia, não gostava. Aí eu vim aqui para Vila Melo, depois eu fui para Praia Grande, aí vim para o pastor Leandro Somel aqui, eu vim para aí com ele. Em 2011, 2014. Aí tá, e tinha lá o pastor André, na época não era pastor, tá no Valongo, na Peniel do Valongo. Ele trabalhava com isso. Aí, vai lá para tu dar um ensino, não vou. Aí ele assumiu a igreja ali, né? Consagrado. O pastor foi assumir a igreja do Valongo, que era do Pacheco. Aí assumiu o Marcos, e o pastor Francisco, morava aqui perto mesmo, agora mora lá atrás da igreja. Eles assumiram, falaram, vamos lá, nós vamos te levar lá para tu. Não, aí no dia de sábado, o Marcos, o pastor, e o pastor Leandro, e o pastor Francisco também, né? O Francisco não era pastor. Aí foram me buscar em Praia Grande, que então era dia de sábado, dia 17 de junho de 2017. Aí passaram um sábado de manhã, vamos lá. Aí acertei, então vamos começar a dar aula. Eu comecei a dar no final, né? No dia 24 de junho de 2017 eu comecei a dar aula lá. Aí fiquei dando aula e me peguei naquilo, me apaixonei. Aí toda sexta-feira eu ia lá, sozinho, ei Deus, durante 4 anos dando aula ali. Daqui a pouco o Marcos e o Francisco saíram fora, o pessoal, o pastor, põe alguém lá na casa, né? Não, eles estão falaram que é tudo, né? Eu falei, não, ele vai falar com eles, dá uma chave de pé. Eles são abençoadores, né? Eles abençoam, pô, Francisco abençoa muito. Mas aí quando eu vi, eu abracei e tava. Já tava no trabalho. Aí o pessoal começou a me procurar, nós irmãos falaram, vamos fazer um café lá. Eu falei, vamos. Só com as mulheres, né? Que depois abriu a feminina, que era só masculina, depois abriu a feminina. Aí foi um café, aí foi uma benção. Eu falei, comecei a fazer todo mês café, almoço. Aí comecei a fazer trabalho na rua, tá? Esses trabalhos aí do grupo, né? Tem o meu genro, né? Tem o grupo. Aí o pessoal, né? Que era o Samba Boas Novas, agora é tudo resgatando vidas, né? Samba para Jesus. Aí começamos a ganhar alma, vida, aí o grupo, o pessoal te chamando, só pregação em praça pública, que eu gosto disso, é rua, é evangelho, não pode estar dentro de igreja, pregar em púlpito, não. Pregar eu prego também, mas meu negócio é rua. Aí começou, aí estamos nisso aí, já vai 4 anos, né? Nessa pegada aí. Eu falei, foi sem perceber. Quando eu vi, eu estava abraçado, estava envolvido. Chamado, foi indo sem querer ali, chegou lá. E hoje, muita gente procura o senhor, tipo, para ir para lá, para se recuperar. Pô, tem gente que vem, ó. Tem gente que, outro dia eu cheguei aqui na porta da igreja, tinha um rapaz de Santo André, veio lá, falaram aí que dormiu na porta da igreja, né? Douglas, vamos ver o meu irmão. Nunca me esqueço, moleque novo, rapaz. Aí beleza, aí depois ele falou, não era nem dia de culto, uma quarta-feira eu vim. Hoje o culto saiu quarta e quinta, mas na época era terça, né? Aí depois mudou o de terça para quarta por causa da célula. Aí eu trouxe meu filho para o ensaio do louvor, ele estava lá para mim, posso dar um abraço? Pô, ele deu um abraço e se derreteu, meu irmão. Aí ele veio, outro veio lá de registro. Aí estava dormindo na porta da igreja, estava me esperando. Né? Tem gente que vem de Minas, tem vem do Ceará, de vários lugares, né? Eu falei, muito legal, né? Muito legal ver as mudanças das pessoas. O pessoal divulga e vem procurar, estão aí na porta da igreja, ou agora é pelo Zap, né? Aí vem o Zap, né? Outro dia uma senhora lá de Minas Gerais, do Juiz de Fora. O filho dela estava aí, passou no que estava na rua. O filho não, né? Aí depois ela acabou levando para lá. Aí depois se arrependeu que ele roubou. Ela Mas já teve muitas histórias assim, tipo, do senhor levar pessoas para lá e as pessoas se recuperarem, ir para a rua, trabalhar e depois reencontrar o senhor? Tem muitos. Outro dia eu estava com minha sogra, levei ela para receber, que ela é pensionista do meu do sogro, eu estava no caixa eletrônico lá em Praia Grande, no Jardim Meu Ouvido, no Mercado Público. Daqui a pouco postou uma perua de uma empresa
de telefonia, eu estou correndo, tá na empresa, tá bem, tá até hoje. Tem um que está no Japão, tem um que está na Suíça, outro em Sorocaba, lá voltou com a esposa, a enfermeira fazendo faculdade. Isso é que é gratificante. A outra, uma moça lá que ali foi a misericórdia. Aí hoje, por casado, abriu uma empresa aí, né, de lavamento da sofá. Quando você vê isso, as pessoas que realmente se libertam e hoje estão bem, se reintegram na sociedade com a família, trabalhando, fazendo às vezes aquilo que você está fazendo, às vezes, pô, tô fazendo o que você está fazendo, aí tô levando as pessoas aí. Tá precisando. Tem uns, é claro, que já foi umas 10 vezes, mas aí é força de vontade, né? Sim, tem que você também, né? se uns vence, por que outros, né? Mas é satisfação quando você vê. Fora que ali o senhor, uma vida que mude, uma vida que seja salva, é uma família inteira, né? Que é salva ali, né? Uma família inteira que muda, que ganha uma expectativa nova de vida, né? Cara, e lá, como que funciona a questão de ajudas, assim? Então, É das pessoas, é um ministério, é só de vocês mesmos que são os líderes? não, no caso ali eu só sou, como é que se diz? Colaborador, né? Eu vou lá, o pastor Almir está na frente, tem o pastor José lá, que mora na casa lá também, ajuda lá. Quando eu fui para lá, já estava 1 ano lá, né? Aí, 1 ou 2 anos na casa, então a casa não visa lucro, tanto é que não, porque uma internação tem um salário mínimo para cima, lá não, lá eles cobram R$500 na cesta básica. Para a família que tem condições, tem família que não tem condições, ou muitos, é engraçado, muitos desse pessoal que estão aí na rua, eles recebem esse auxílio do governo, então os mesmos se bancam lá, recebem o auxílio. E às vezes a família não posso, esse aqui eu posso dar 300, 400, 200, não tem problema. E tem aqueles que não podem dar nada, aí nós fazemos esse trabalho, tem pessoas que colaboram, né, alimentos, né, cesta básica, alimentos, ou até mesmo financeiramente, tem uns que mandam em dinheiro e tudo, que é para manter a obra, porque o poder público não ajuda, e há muito gasto, e o gasto não é pouco. E tem muitos mercados que abençoam, então fazendo doações, né? Então, depende, porque o valor que cobra é irrisório, é só para manter mesmo, né? Aí esse pessoal ligou, muitos aí, né? Não tem família, não tem condições nenhuma, e tem aquelas famílias que não tem condições mesmo, mas a gente abraça todos. Só se não tiver vaga, aí não pode, né? Porque se bater a vigilância, tiver em excesso, eles fecham a casa. Quantas vagas podem ter lá? Geralmente, acho que até 50. Né? 50 pessoas. E sempre fica próximo disso. Sempre, às vezes até já passou, você até se arriscou, até para ajudar, né? Para ajudar, né? Você dói o coração, né? Você vê. Poxa, mas não pode, né? Tem que estar no Natal, a ceia que vocês fizeram, ali na caixa d'água, ali é um ponto bem complicado de usuários, né? Ali E ficaram muitos usuários. Então ali, poxa, com certeza, eu não sei como passa a mente de um usuário, assim, eu não sei como funciona a mente deles, mas uma pessoa tá ali, recebeu uma ceia de Natal, um abraço, irmão, muitos na hora já falei, eu quero mudar, cara. Porque assim, é maravilhoso a gente passar com a nossa família o Natal, né? E ali, acaba, querendo ou não, estou esquecido. O engraçado, nessa ceia de Natal, né, divulgou tanto que pessoas de outros ministérios vão me procurar para participar, para ajudar. Aí teve uma moça do próprio Ministério da Opinião, entrou em contato comigo, isso era da BIT, ela. E aí, beleza, hoje é minha amiga até hoje, né? Ela é esteticista lá no Gonzaga, ela mora lá. Mas ela era da caixa d'água, ela morava ali e ela era viciada. E hoje você vê ela, meu, você não acredita. Eu sempre acompanho ela, né, no Instagram, que ela também tem no Instagram, né, do Regiela, né, por causa da vigilância. Sim, sim. Aí, mas sempre tá na faixa, não é 30 e pouco, 40, né, sempre. É mais no inverno que o número aumenta, que o pessoal, para fugir do frio, né? E quando pega essas evangelizações em praça pública, assim, sempre leva alguém? A maioria das vezes sempre tem alguém que já chega ali, já... Sempre tem. É incrível, né? Sempre tem alguém que quer... Não, fiquei pensativo porque... Estão vivas, sempre está, né, viajando e tal. E ali eu falei, meu, se você vê... Quando ela falou, só sei porque ela falou para mim. Ela estava na TV, eu falei, rapaz, você olhando para ela, você não acredita. Transformação, né? Eu já vi lá muitas pessoas que eu
chegou lá que só o pó da rabiola, né? Como diz aí. Bandeira de pirata, pele e osso, né? Aí depois você vê a transformação, o antes e depois, você não acredita. Eu falei, meu, aquela pessoa. Aí Satanás joga no fundo do poço. Satanás do meio. As drogas é complicado, cara. A droga é complicado. Mas acompanhar também essa transformação é maravilhoso, né? É gratificante, né? De ver as pessoas que se empenham mesmo, né? As que não, eu quero mudar mesmo. E a pessoa entra lá, uma pessoa, sai outra diferente, né? Tem um menino que congrega comigo, uma família aí. Aí quando eles chegaram aí, vieram me procurar, né? A mulher e tudo. Eu batia nela, pegava o cartão, tudo, ela até deixou ele, aí ficou lá, mas depois voltou, caiu de novo, falei, vendia tudo, porta de casa, mas depois ele acabou se entregando realmente. Hoje, se você ver, ele está uma benção. Ele trabalha numa empresa boa lá no mercado, ele trabalha no mercado municipal de São no meio, que até ele vai lá, ele liga para mim, até dá para levar um cara, eu vou lá, uma empresa grande, ele está ali fazendo trabalho. Se você vê hoje, ele, a mulher e o filho, vê a posse, né, até o carro que ele adquiriu, tudo através do trabalho, né? Pô, você olha para ele e não acredita que a situação deles era feia, eles espancaram, era. Eu falei, a droga, né? A droga deixa controlada a pessoa. Isso você vê ele hoje. Aí o outro ele diz, vem aqui, dá para levar lá. Não, ele fala, não é, agora isso pede a vaga. E a empresa, tem lá na empresa lá, ele tá ali naquele meio, né? Que ali o mercado mas ali eu falei, rapaz, até teve um evento que o filho dele faz agora pequenininho, o filho dele toca teclado, faz evento aqui até atrás da bola de neve, acho que é até da bola de neve, na Padre Anchieta aqui em São Vicente. A mulher faz canto lá e ele toca. E teve no final do ano, lá no municipal, em dezembro, né, que eles fazem, né, uma apresentação de menino dele tocando lá no municipal, uma mulher cantando no coral, foi muito. E ele lá com o filho, né, foi 2 dias, foi uma sexta e um sábado. Aí você vê, em dezembro, acho que. Eu não lembro da data. Não, dezembro não, foi em janeiro. Então aí você vê, quando você vê aquilo, eu falo, você entender essa pessoa. Eu não acredito. É que nem você falou fora da mulher lá na caixa d'água. Que tipo assim, só soube porque falou. E quando a pessoa se recupera assim, é maravilhoso demais. A pessoa também ela começa a querer ajudar outros, né? Porque só eles sabem o que passaram ali, estando naquele meio, né? Aí quando ela viu a divulgação, ela me procurou, entrou em contato, queria ajudar, né? Tanto é que ela colaborou, ajudou. Então ela já passou, né? O pessoal que passa, e muitos que passam aí, depois muitos falam lá na casa para mim, quando eu sair daqui recuperado, eu vou fazer o que o senhor faz. Esse trabalho aí, muitos, e as moças também, a mesma coisa, né? Se quem não pode fazer, ajudando também está fazendo, né? Às vezes fala da emoção, né? Sim. Porque é a gratificação, porque não é fácil, né? Isso aí você tem que ter um chamado. Tem que amar, né? Tem que amar fazer isso. Aqui, ó, o exemplo. A vida do senhor. Eu conheço o senhor porque o senhor é meu professor, né? Mas ali o senhor dá aula, aí tem o ministério na igreja, tem a família, e ainda tem isso, tem o Resgatando Vidas. Então acaba, tipo, ficando sobrecarregado de coisas. Então tem que amar mesmo tudo que faz. Porque se não amar, não consegue. Não consegue. Só Deus não pode dar graça, né? Então, é o chamado, porque teve muitas pessoas que já veio comigo, né? Muitas pessoas, não, eu vim de tal ministério, ou até mesmo do próprio ministério, lá eu fazia isso, aquilo, mas daqui a pouco, né? Vai dar, daqui a pouco se afasta, né? É um barato, né? Já passaram muito, e tem outros que estão até hoje, mas uma grande maioria vem, porque não é fácil, não é fácil. É difícil. Aí quando a pessoa vê o negócio que é estreito, porque as pessoas vão no café, que eu faço lá o café, o almoço, aquilo tudo, aqueles eventos, né? Pô, que é bacana, é legal. Mas eles não sabem lá atrás o sacrifício que é para fazer aquilo, a corrida que tem que ir atrás de um do outro para estar ajudando, ali colaborando, investindo, ajudando, e o que já para chegar até onde. Ele vê um negócio montado ali, né? Já vem, acha bonito, né? Acha que cai do céu, mas ó. Correria. Pessoal, para conseguir os alimentos, para conseguir estar lá também, né? Porque querendo ou não é uma distância daqui para lá também, né? Então é uma correria.
Mas é legal, pô, é legal as pessoas também, né? Até para os nossos inscritos, para os nossos ouvintes também, quiserem ir lá ver no Instagram, Resgatando Vidas. A Gilberto Correia. E vai estar o símbolo do projeto Resgatando Vidas, para se quiser ajudar financeiramente, dando apoio, seguir, para acompanhar também. Ou tiver pessoas que vocês conheçam, que estiver passando por isso, chamar lá para ver se tem vaga, para resgatar essas vidas, né, essas pessoas também, né? Porque Jesus é bom, cara. Jesus é bom demais. E tá tendo essa porta aberta. Então, né, que se tiver uma oportunidade de levar alguém para lá, para ajudar financeiramente, as portas estão abertas aí também para aceitar essa ajuda, né? Também alimentos, cesta básica, seja o que for, pode entrar em contato, eu vou buscar, não é problema, doação de roupas. O Instagram é resg, RESG, resg.vidas, resg de resgatando, né? resg.vidas. Isso. Tá lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre teologia aqui. De onde veio o seu amor também pela teologia, assim, professor? Quando que, tipo, da sua conversão, aí foi passando o tempo, o senhor falou, pô, eu quero estudar. Porque não é todo cristão que gosta de estudar, né? São poucos. Aí de onde veio esse seu amor por estudar a palavra, por conhecer, por... Então, eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei de ler, eu tinha vontade de fazer faculdade de teologia. Mas primeiramente eu fiz faculdade secular. Logo que eu me converti no final de 98, tinha 36 anos. Aí em janeiro de 99 eu fiz o vestibular, né, para letras, daí acabei me formando em letras. Minha vontade era direito, né? Sério? Aí acabei fazendo letras. Aí depois, em 2008, em 2006 eu fui para Praia Grande. Estava em Cubatão, me converti na Peniel, estava 8 anos já no ministério, fui para Praia Grande em agosto de 96. Aí tinha uma vida nova perto de casa. Aí eu me convidaram lá, conheci um rapaz no ônibus, lendo um livro, eu estava lendo um livro, ele entrou no assunto para me evangelizar. E quando eu falei Cristiano, me convidou, eu fui lá, gostei, falei com... Eu estava ainda indo para Cubatão, uma mão de obra. Aí eu fiquei 6 meses, né, de agosto até janeiro, ou fevereiro. Aí falei com o pastor, né, eu gostei da Vida Nova lá, ele me deu a benção, né? Ainda fiquei 4 anos na Vida Nova. Aí surgiu uma bolsa. Lá eu fui consagrado a presbítero. Eu fui fazer essa faculdade, comecei lá na Vida Nova. A FAPA, né? Isso. Aí depois, faltando um ano, se a gente me formar, eu voltei para a Peniel. Aí terminei na FATEC. Eu fiz mais um ano e meio para centro de grade, né? Na pegada, tem mais conhecimento. Mas eu sempre tive esse desejo, eu sempre gostei de estudar. E o estudo ele é constante, até hoje eu estudo muito. O Deus já me preparou, ele tem esse chamado, eu nem sabia, né? O porquê. Eu fui fazer letras que nem de português eu gostava, né? Aí eu falei, meu Deus. Mas sei lá, mas Deus já estava me preparando, né? Já estava me preparando, sem eu saber. E depois ele me usa nesse ministério de ensino na igreja, né? Eu sou o mestre da igreja, havia aula de ensino. Tanto é que quando eu falei lá na casa, me levaram para ensinar lá, para dar aula lá. Sim, pessoal. Foi o primeiro passo, né, para entrar essa nova caminhada. E também isso tem me ajudado muito quando eu deparo com pessoas de determinadas seitas, né, que às vezes param para me evangelizar, ou eu vou evangelizar a pessoa e começa a debater, aí através do conhecimento, aí você refuta dentro da palavra com sabedoria, sem ofender, mostrando dentro da palavra. Isso vai causar uma dúvida na pessoa, porque o Espírito Santo já vai começar a tocar no coração, né? Se convence da justiça, do juízo e do pecado. Você só refuta aquela falsa doutrina com a palavra, né? E deixa o Espírito Santo que vai agir. Não é por força, né, que você vai impor. Você só ali, e você ganha um amigo, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que acabam discutindo tempo não. Isso não é evangelho. Isso é com amor, né? Você tem ali e você fazer aquela amizade com a pessoa, ganhar um amigo, né? Você fala, pô, você é diferente, você trata a gente bem e tudo, é diferente de muitos cristãos. Você é evangelho, né? Você tem que mostrar com sabedoria dentro da palavra. A palavra existe, está aqui. Sabe, vai surgir a dúvida. Aí eles falam, eu vou tirar essa dúvida na igreja, lá com o meu pastor, com o ancião, seja lá qual for o líder dele.
Falou, tudo bem, mas está aqui, tu mostra o endereço, né, que é o capítulo, o versículo, que diz para refutar, dependendo da doutrina que ele vai querer de você. Ele vai estar falando para você, para tentar ganhar você para a denominação dele. Sim, sim. Isso ajuda muito, tem me ajudado muito o conhecimento da palavra. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Um assunto, pastor, que, tipo assim, gera muito hoje o debate, gera muito engajamento também, porque é um assunto que todo mundo gosta, mesmo quem não crê ou que crê, que é sobre a volta de Jesus. Como que o senhor enxerga da forma que o mundo está hoje? Sabe? Porque o mundo está caótico, né? Está caminhando para que algo assim grandioso aconteça. Para o senhor, a volta de Jesus está próxima? Então, tudo isso está acontecendo no mundo são os sinais. É só quando a gente vê lá em Mateus 24, você vê tudo aquilo que Jesus falou, você vê os sinais. Isso sempre aconteceu, guerra sempre houve, terremotos, maremotos, tsunami, vulcões, abalo sísmico, mas só que está acontecendo em maior intensidade. E é em todo o planeta, isso está geral. A violência também em todo o planeta, você vê o aumento das drogas, do crack, isso é global. O aquecimento global também, tudo isso são sinais para a volta de Cristo. E por quê? Você vê essas guerras, o caos tem que ser estabelecido no mundo. Por que o caos tem que ser estabelecido? Para surgir alguém, uma mente iluminada com a solução do problema. E vai trazer a solução do problema. E esse alguém também vai trazer a paz entre judeus e árabes, que é a mesma coisa de água e óleo, não se mistura. Então ele vai trazer essa paz. E nós estamos vendo os grandes conflitos aí. Nós estamos vendo aí. Então vai surgir, porque Satanás está preparando o mundo para receber o anticristo. E a Espírito Santo está preparando o mundo para a volta de Cristo. Então nós temos que estar preparados. Então tudo isso são sinais. Isso aí tem que acontecer mesmo para surgir esse homem, o Ilinfo, né? O abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, o próprio Jesus que fala isso, citando o profeta Daniel. Então, por isso que o caos está sendo estabelecido. A gente vê aí nos jornais. O mundo atualmente, se eu não me engano, o mundo está 62 guerras. Não é fácil não. Trabalho ali, né? Então, o negócio está feio. E a igreja, em vez de estar pregando o evangelho, cultos racionais, de ensino da palavra, fica com sensacionalismo, é só atrás de profecia, é só atrás de ter materialismo, vem aqui, você vai ter isso, aquilo. Então, o evangelho é de prosperidade, o evangelho é próspero, desde que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso, as demais coisas é o que você necessita, e Deus sabe o que nós necessitamos. Aí fica lá, falou, tem o pessoal buscando, quando tem uma desilusão, não consegue, abandona a igreja, fala mal de Cristo. Por quê? Porque não está aprendendo o evangelho de ser. Jesus não prometeu nada para ninguém. Vem para mim que eu vou te dar um carro, uma casa, um apartamento, vou te dar dinheiro. Ele não prometeu nada disso. Ele falou, no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo para vencer o mundo. Quem promete essas coisas é Satanás. Lá no capítulo 4 de Mateus, ele falou para Jesus, se me adorares, eu te dou todo o mundo, eu te dou todas essas riquezas. Por quê? Porque ele é o príncipe desse mundo, o mundo jaz no maligno. Então, é Satanás que promete essas coisas. Ele é o príncipe desse mundo. Deus permite que ele age. A vida em abundância que a Bíblia promete é na Nova Jerusalém. É na Nova Jerusalém, essa vida abundante. E também a glória da segunda casa que Ageu 2:9 fala, é na Nova Jerusalém. Então, esse mundo aqui é um mundo tenebroso. Isso aqui vai acabar. É claro que nós temos que viver bem, ter um local para morar, se vestir, para comer, já está bem, como diz a palavra, né? As demais coisas são as nossas necessidades. Deus sabe que não vai deixar faltar. Você é fiel a Ele. Mas as pessoas só vão para a igreja atrás das demais coisas, só buscar o materialismo. E o reino de Deus e a justiça dele fica em segundo plano. É porque estão ensinando isso. Esse evangelho fantasioso. Esse evangelho que está levando a pessoas para outro lugar, não para Nova Jerusalém. Não é esse o evangelho que Cristo deixou. Nós temos que nos espelhar nele.
Paulo, o que Paulo fala em 1 Coríntios 11:11? Sede meus imitadores que eu não sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo. Paulo vive em função de Cristo e do próximo. Porque tudo vai ficar. Jó fala, nu vim para o mundo e nu voltarei. Só que nesse intervalo, né? No meio disso aí, o vir nu e voltar nu, que nu quer dizer que nós voltamos sem nada. No meio disso, nós brigamos por muitas coisas que não vamos levar. Vai ficar tudo aí para os outros ficar se degladiando. Se nós investirmos na pregação do Evangelho, Deus ele vai suprir as nossas necessidades. Porque o cristão, ele está aqui para pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Não ficar com sensacionalismo. Sensacionalismo não. Isso aí não é Evangelho. Isso aí mas a igreja está cheia. Isso é ajuntamento de pessoas. Porque daqui a pouco a pessoa muda de igreja, muda de ministério. Por quê? Houve lá, olhou feio para um, para outro, houve um desentendimento, pisou no calo, aí vai para outro lugar. No outro lugar também vai ter problemas. Você só vai mudando de problema. Todos os lugares têm problema. Igreja perfeita só no céu. O Evangelho não é você aprender a lidar com a dificuldade do próximo, a perdoar, a amar. Porque problema tem em todos os lugares, porque é o homem que está na frente. O homem ele é pecador. É pecador. Então, enquanto nós olharmos para o homem, nós vamos estar sempre tropeçando. Nós temos que olhar para Cristo, que não deixava de ir para a sinagoga por causa dos fariseus. Paulo também não deixava de ir por causa dos fariseus. Então, quando a igreja entender que tem que pregar o Evangelho verdadeiro, cultos racionais de ensino da palavra, pregar o Apocalipse, preparar a igreja para a volta de Cristo, porque a igreja não está sendo preparada para a volta de Cristo. O senhor acha que ainda hoje a igreja acredita na volta de Jesus? Porque às vezes eu olho para alguns cristãos, eu vejo eles até como ateus, acredita? Porque parece que eles não creem mais no Deus verdadeiro. Eles vivem em torno de algo que não é algo de Deus. Eu acredito, porque eu já ouvi de cristão e líderes que lideram falar que não acredita no arrebatamento, está tendo dúvida. E na volta de que Jesus mas que no caso não é complicado. O Evangelho que estão pregando, que estão ensinando hoje, não é o Evangelho que está na Bíblia. Isso é que eu não me conformo. Se você pegar a Bíblia, tudo isso que eu falei está lá. Mas o crente só abre a Bíblia no culto. Quando leva, né? Que às vezes tem o telão, fica olhando para o telão ou o celular. Não lê a Bíblia em casa, não pede orientação para o Espírito Santo, fica dependente do homem, fica adorando o homem, olhando o homem. Quem vai pregar hoje é fulano, então esse aí eu não vou. Não, esse eu vou, tá? Quem é que quer saber quem vai estar pregando para estar na igreja? Então você vai para a igreja não é por causa da palavra, não é por causa de Jesus, é por causa do pregador. Isso infelizmente está acontecendo em todos os lugares, né? Então, quando eu entendi o que é evangelho, isso começou a me incomodar. Mas eu falei, eu tenho que fazer a minha parte. Eu falei, será que eu sou certo? Não, mas quando eu vejo homens, né, do passado, homens que tinham intimidade com Deus, heróis da fé, não os heróis da fé de Hebreus 11, né, do século 18, 19 e 20, aí, Charles Spurgeon, John Wesley, Moody, Jonas Edwards, e muitos outros, Hudson Taylor, que eles viviam em função de Cristo, em função do Evangelho, em função do próximo. Eles não estavam preocupados ali, perseguidos pela própria igreja por estar ali fazendo o Evangelho com causa de dor de cotovelo, com inveja, isso e aquilo. Querer matar o ministério deles. Então, isso sempre houve. Mas quando eu entendi que esses homens viviam o Evangelho, eles entenderam o que é Evangelho, e Deus operava na vida deles, usavam eles tremendamente, e pessoas se convertiam, se entregavam tremendamente. Aí eu falei, poxa vida, isso estão fazendo o que a Bíblia manda. Aí falei, eu congrego, porque a Bíblia fala que eu tenho que congregar, eu tenho que estar no corpo de Cristo, eu tenho que estar enxertado no corpo, eu tenho que estar debaixo de autoridade. Mas eu vou fazer o Evangelho, e é o que eu estou fazendo, o Evangelho. Maravilhoso, maravilhoso. Foi maravilhoso, de verdade, ter o senhor aqui conosco nessa noite, né? E ouvir seu conhecimento, de ouvir os seus projetos,
E o projeto Resgatando Vida, maravilhoso demais. Eu lembro uma vez eu vi o Anderson postando. E o Anderson faz parte do grupo, né? De pagode, né? Faz. Então o Anderson postou. Eu tenho que estar no corpo de Cristo, eu tenho que estar enxertado no corpo, eu tenho que estar debaixo de autoridade. Mas eu vou fazer o Evangelho, e é o que eu estou fazendo. O Evangelho. Maravilhoso, maravilhoso. Foi maravilhoso, de verdade, ter o Senhor aqui conosco nessa noite, né? E ouvir seu conhecimento, de ouvir os seus projetos. E o projeto Resgatando Vida, maravilhoso demais. Eu lembro uma vez eu vi o Anderson postando. E o Anderson faz parte do grupo, né? De pagode, né? Faz. Então o Anderson postou, foi quando eu comecei a acompanhar mais até. Que eu vi, tipo, pô, que eu gosto muito de pagode, samba. Esse ritmo eu gosto porque quando eu era criança, meu tio tocava. Meu tio hoje é até pastor hoje em dia. E eu cresci ouvindo isso aí. Ouvindo pagode, ouvindo samba. E quando você escuta ali cantando pra Jesus, você vê que, meu, não é o ritmo, é a letra. É a letra que importa, é a melodia que a pessoa vai ouvir, né? Porque às vezes é muito jogado por causa dos ritmos. Tipo, o samba é só pra isso, o forró é só pra aquilo, sabe? O rap, o funk. Então, na verdade, é a melodia, a letra que vai ser cantada ali que a pessoa tem que ouvir. E foi bom demais ter o senhor conosco aqui nessa noite. O senhor quer deixar uma palavra? Então, o samba é um ritmo brasileiro. Então, muitas pessoas param nas praças para ficar ouvindo, e depois que eles passado um determinado tempo, é evangélico, né? É gospel, né? Aí eu parei por causa do samba e acaba se envolvendo. E muitos se entregaram, então, até hoje na igreja. O Anderson, ele a VV me procurou uma vez para conversar comigo, aí eu convidei ele para o grupo, né? Aí ele aceitou, entrou e tá aí, uma benção aí. Mas eu vou ler aqui o Salmo 150, porque Deus criou todas as coisas. Tudo foi Deus que criou, tudo, ritmo, melodia, harmonia, tudo que há nos céus e da terra e debaixo da terra. Satanás, ele só é pai de uma coisa, da mentira. Uma coisa que ele tem a paternidade. Ele deturpa as coisas de Deus. Nós temos que entender isso. Aqui o Salmo 150 diz assim, ó: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai com instrumentos de corda, com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louvem e adorem ao Senhor. Então, Deus, ele tem que ser reverenciado como o único e Senhor das nossas vidas. Tudo que fizermos, Cristo tem que aparecer. Ele é a estrela principal. 1 Coríntios 10:32 diz: quer comais, quer bebeis, ou fazer outra coisa qualquer, fazer para a glória de Deus. Então, tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Cristo tem que aparecer em tudo. Ele tem que, como eu já disse aqui, brilhar. Ele é a estrela principal. Que Deus abençoe a vida de cada um, no nome de Jesus. Obrigado. Deixa aí para quem escuta aí. Quer deixar uma palavra de esperança, de alguma coisa, é isso? Fala, Marcos. Olha para aqui, ó. Pode falar sobre a volta de Jesus, a esperança, né? Que é a maior esperança de todo cristão, né? Eu quero deixar uma reflexão para você. Você que conhece ou não conhece a palavra de Deus, Cristo vai voltar. É a nossa esperança futura. Quer você acredite ou não, Ele vai voltar. Isso é fato. Vai acontecer. Então, trilhe os caminhos de Deus. Ande nas veredas de Cristo. Se entregue de espírito, alma e corpo. Às vezes o cara não aceita a Cristo na igreja. Às vezes só está de corpo presente. Mas se entregue a Ele, tenha um relacionamento com Ele, através da oração, através da leitura da palavra, uma vida de santidade, para você estar preparado para não ser pego de surpresa, porque quando o grande dia do Senhor chegar, muitos vão chorar de arrependimento por não ter dado ouvido a palavra que está sendo pregada. Deus abençoe sua vida. Agradecer a todos os nossos inscritos. Uma boa noite a todos. Porque eu tô disseminando ideia. Porque eu tô disseminando ideia.